Você já percebeu como as crianças de hoje passam cada vez mais tempo diante de telas? Celulares, tablets, computadores, videogames, televisão, plataformas de vídeo. Nunca uma geração esteve tão conectada. Mas existe uma pergunta que todo pai, toda mãe, todo líder infantil precisa fazer: quem está discipulando as nossas crianças? Será que somos nós? Será que é a igreja? Ou será que silenciosamente a internet, os desenhos, os filmes, os jogos e as redes sociais estão formando a maneira como elas pensam, sentem e enxergam o mundo? Essa é uma reflexão urgente e será tema de uma série de vídeos que iremos lançar aqui no canal. Fique ligado para não perder os próximos capítulos, hein? Oi, queridos, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A Bíblia nos alerta que existe uma batalha espiritual acontecendo continuamente. Ela não é apenas física ou emocional. Trata-se de uma luta invisível pela mente e pelo coração das pessoas. Em Efésios 6, do 11 ao 12, o apóstolo Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem nos lembra que há estratégias espirituais que procuram influenciar pessoas de todas as idades, e as crianças, justamente por estarem em fase de formação, merecem atenção especial. Outro texto importante é 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Observe que Pedro usa duas palavras fundamentais: sobriedade e vigilância. Isso significa que o cristão não deve viver dominado pelo medo, mas também não deve agir com ingenuidade diante das influências que cercam sua família. Paulo também escreve em 2 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 11, que não devemos ignorar os ardis, ou seja, as estratégias do inimigo. Isso nos leva a uma pergunta importante: como essas influências chegam até as crianças hoje? Em muitos casos, elas entram pela porta daquilo que parece apenas entretenimento. Vivemos em uma geração em que as telas ocupam boa parte do tempo das crianças. Elas assistem vídeos, séries, desenhos, jogos online, conversam em aplicativos e têm contato com uma enorme quantidade de informação diariamente. A tecnologia em si não é inimiga. Ela pode ser uma excelente ferramenta para ensinar, evangelizar, comunicar e aproximar pessoas. O problema surge quando ela passa a ocupar o lugar da família, da igreja e da palavra de Deus como uma principal fonte de formação. Aquilo que a criança vê repetidamente influencia sua maneira de pensar. Aquilo que ela ouve constantemente molda seus valores. Aquilo que ela admira, ela tenta imitar. Por isso, não podemos tratar esses assuntos como algo secundário. Hoje existe uma verdadeira disputa pela atenção das crianças. Enquanto a igreja ministra 1 ou 2 horas de conteúdo por semana, muitas delas passam dezenas de horas consumindo conteúdos digitais. É impossível ignorar o impacto que isso produz. Como educadores cristãos, precisamos compreender que discipular crianças vai muito além de ensinar histórias bíblicas, é ajudá-las a desenvolver uma cosmovisão fundamentada na palavra de Deus, é ensinar a discernir o certo e o errado, é formar caráter, é preparar uma geração capaz de permanecer firme mesmo vivendo em uma sociedade cheia de mensagens contraditórias. Ao longo deste estudo, vamos refletir sobre quais influências estão presentes na mídia, quais consequências elas podem produzir, qual deve ser a postura dos pais e da igreja e, principalmente, como podemos proteger espiritualmente nossas crianças sem viver isolados do mundo, porque o objetivo não é criar medo, o objetivo é formar discernimento.
E somente uma criança enraizada em Cristo conseguirá permanecer firme em uma geração cada vez mais desafiadora. Se este conteúdo tem abençoado a sua vida, eu quero fazer um convite especial para você. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com outros pais, professores da Escola Bíblica Dominical, líderes do Ministério Infantil e todos aqueles que têm o compromisso de formar uma geração apaixonada por Jesus. Aqui no canal, o nosso propósito é oferecer conteúdos fundamentados na Palavra de Deus, trazendo estudos, capacitações, ideias de aula, recursos práticos e reflexões que fortalecem o ministério infantil e auxiliam aqueles que servem ao Senhor nessa missão tão preciosa. E se você deseja se aprofundar ainda mais, eu quero apresentar para você o curso Ministério Infantil com Propósito. Esse curso foi desenvolvido para capacitar professores, líderes e voluntários que desejam ensinar a palavra de Deus de forma bíblica, criativa e transformadora. Nele você aprenderá princípios fundamentais do ensino infantil cristão, metodologias, planejamento de aula, estratégias para discipular crianças e muitos outros assuntos que vão fortalecer o seu ministério. O link está aqui na descrição deste vídeo. E para facilitar ainda mais o seu trabalho, eu também quero convidar você a conhecer a Visuais Bíblicos, a nossa loja de materiais digitais. Lá você encontrará recursos preparados com muito carinho para enriquecer suas aulas, visuais bíblicos, atividades, lembrancinhas, materiais para a Escola Bíblica Dominical, recursos para cultos infantis e diversos arquivos em PDF que ajudam a ensinar a palavra de Deus de maneira criativa, organizada e totalmente voltada para o discipulado das crianças. O objetivo desses materiais não é apenas deixar a aula mais bonita, mas ajuda você a comunicar as verdades do Evangelho de forma clara, envolvente e fiel às Escrituras. Se você quiser conhecer, o link da loja também está aqui na descrição. E lembre-se, esta é apenas o primeiro episódio desta série. Nos próximos vídeos, vamos conversar sobre as influências presentes no desenho, nos filmes, nas séries, nos jogos eletrônicos e nas redes sociais. Também vamos refletir sobre o papel dos pais, da igreja, dos professores e dos líderes na formação espiritual das crianças, além de apresentar princípios bíblicos e orientações práticas para proteger a próxima geração, sem perder de vista o amor, a graça e a verdade do Evangelho. Tenho certeza de que essa série vai trazer ensinamentos preciosos para todos aqueles que desejam cumprir o chamado de Jesus Cristo e cuidar dos pequeninos. Muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe você, sua família e o seu ministério. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Maranata, que o Senhor Jesus venha.